Hoje eu estou sabendo que a última vez que eu vou falar nessa casa, né? Foi assim, casa nova, né? E tomara que continue me convidando, né? Mas que bom, parabéns, viu? Foi um sonho conquistado, né? Fruto de longos anos e com certeza muito trabalho de vocês aí. Vocês merecem. E hoje nós vamos falar um pouco, eu resolvi abordar um tema que está em moda nessas últimas semanas em função do atentado em Paris, né? Então nós vamos falar de tolerância. Justamente o que aconteceu lá em Paris, que houve a intolerância, né? E resultou aí na morte de 12 pessoas, né? Além dos dois terroristas que cometeram esse crime, né? Então, para falar isso, eu fui pesquisar primeiro, né? Então, o que o Michaelis, o dicionário Michaelis fala sobre tolerância? A tolerância é a qualidade do tolerante, ato ou efeito de tolerar, de admitir, de aquecer. Direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até diretamente opostas às nossas. Boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. A atitude social de quem reconhece aos outros o direito de manifestar diferenças de conduta, de opinião, mesmo quando não as aprova. E a intolerância é o contrário de tudo isso. A gente está jogando no extremo lá, que é um atentado, né? Mas depois a gente pode fazer um paralelo e trazer para o nosso cotidiano como nós trabalhamos com a nossa tolerância, né? Nós estamos falando de uma tolerância extrema que resultou na morte de pessoas porque simplesmente eles não concordaram com a atitude da revista, né? E aí a gente fala, mas foi o islamismo, né? Foram terroristas islâmicos, né? Só que a gente fala isso, mas nem sabe direito o que é o Islã, o que é o islamismo. A gente só fala islamismo, né? E erroneamente a gente acaba associando essa imagem do islamismo ao terrorista. Pelo menos eu, que sou cheio de defeitos, faz Islã, terrorista, homem-bomba, né? Preconceito. O que é o preconceito? É o pré-conceito da pessoa. Nem conheço você, mas eu acho que você é um terrorista, né? Então eu não dei a oportunidade de te conhecer primeiro para depois te julgar. Nem devo te julgar. Na verdade a gente deve julgar os atos das pessoas que nos cercam para que sirvam de exemplo para a gente. Só ele. Não para condenar. Aquela pessoa fez isso, eu não gostei, não achei legal. Não vou fazer, não me serve. Não vou fazer. Então você julgou, mas é para você se melhorar. Aí é legal esse julgamento, né? Eu estive semana retrasada na China, né? Então foi um voo cansativo, porque saindo de Brasília, fomos até Paris, estava fresco o atentado lá, né? E daí na sexta-feira eu saí de Paris para Xangai, no domingo houve aquela passeata com mais de 3 milhões de pessoas, né? E aí chegamos na China, e aí lá na China estava um motorista que ia nos levar para a cidade, onde a gente ia visitar a ferramentaria, mais 5 horas de viagem. E aí esperando lá já no aeroporto estavam 2 iranianos que seguiriam com a gente, né? Falei, caramba, será que vai explodir o carro? Olha o preconceito, né? Aí já começou a olhar se não tinha gente de bomba, a mala dele, né? E em um determinado momento da viagem, que chegamos às 6 da tarde, foram 5 horas de viagem, ele estava sentado no banco de trás, que era uma van, ele começou lá, bom, até agora que vai detonar. Né? Então, o que é isso? É preconceito. Nem dava para ligar aqui porque o fuso horário não batia para falar que eu amava minha família. Mas assim, eu fui iraniano, né? Aí chegamos lá, passamos a semana toda lá, tinham 3 americanos, uma ironia, porque nós fomos almoçar todos juntos, né? E a China, eles têm um hábito alimentar bem diferente do nosso, né?
Então as mesas têm aquela parte redonda central, aí você recebe a sua cumbuquinha, ou palitinho, eu nunca sei o nome, sempre hashi, né? E nossa, ganhei tanto para comer com aquilo lá. E aí vão pondo as comidas, você vai girando e vai pegando um pouquinho. No meu caso, quando eu conseguia, eu pegava, né? Aí foi uma imagem engraçada, porque seria 3 americanos, 2 iranianos, Irã e Estados Unidos, né? E nós, aí tinha mais 2 portugueses, né? Então, esse momento você fala, caramba, por que será que existe guerra, né? Nós estamos todo mundo aqui almoçando juntos, né? É por causa da intolerância. Então eu fui pesquisar, porque eu também não sei, alguma coisa sobre o Islã. E aí em Veja.com eu procurei pelo menos um veículo confiável para você pesquisar, porque a internet é complicado, né? Você vê lá, qualquer um pode jogar coisa lá e você pensa que é verdade, e não é. Então devemos tomar cuidado com isso, porque foi num movimento desse que foi linchado uma mulher que falaram que ela fazia bruxaria e era inocente. Mas o movimento desse levou a população a linchar uma inocente, né? Em Veja.com está, tem a pergunta, são algumas perguntas. O que é islamismo, Islã e muçulmano? O islamismo é a religião fundada pelo profeta Maomé no início do século VII, na região da Arábia. O Islã é o conjunto dos povos de civilização islâmica que professam o islamismo. Em resumo, é o mundo dos seguidores dessa religião. O muçulmano é o seguidor da fé islâmica, também chamado por alguns de islamita. O termo maometano às vezes é usado para se referir ao muçulmano, mas muitos rejeitam essa expressão, afinal, a religião seria de devoção a Deus, não ao profeta Maomé. De onde vem o termo Islã? Em árabe, olha que legal, Islã significa rendição ou submissão e se refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de Deus. O termo está ligado a outra palavra árabe, salam, que significa paz. Nem parece que estou falando da mesma coisa que a gente tem o preconceito, né? E que reforça o caráter pacífico e tolerante da fé islâmica. O termo surgiu por obra do fundador do islamismo, o profeta Maomé, que dedicou a sua vida à tentativa de promover a paz na Arábia Saudita. Todos os muçulmanos são árabes. Esta é uma das mais famosas distorções a respeito do Islã. Na verdade, o Oriente Médio reúne somente cerca de 18% da população muçulmana no mundo. Nem 20% dos muçulmanos estão lá. Sendo que turcos, afegãos e iranianos não são sequer árabes. Outros 30% de muçulmanos estão no subcontinente indiano, Índia e Paquistão. 20% no norte da África, 17% no sudeste da Ásia e 10% na Rússia e na China. Há minorias muçulmanas em quase todas as partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões de muçulmanos. E no Brasil, entre 1,5 milhão a 2 milhões de muçulmanos no nosso país. A maior comunidade islâmica do mundo vive na Indonésia. E aí uma pergunta interessante. As raízes do islamismo são conflitantes com as origens do cristianismo e do judaísmo? Não. Assim como as duas outras grandes religiões monoteístas, que só acreditam no único Deus, né? Os romanos tinham vários deuses, né? Então, assim como as duas outras grandes religiões monoteístas, as raízes do islamismo vêm do profeta Abraão. O profeta Maomé, fundador do islamismo, seria descendente do primeiro filho de Abraão, Ismael. Moisés e Jesus seriam descendentes do filho mais novo de Abraão, Isaac.
Abraão, o patriarca do judaísmo, estabeleceu as bases do que hoje é a cidade de Meca e construiu a Caaba. Todos os muçulmanos se voltam a ela quando realizam as suas orações. Os muçulmanos acreditam num Deus diferente? Não, pois Alá é simplesmente a palavra árabe para Deus. É a tradução só, como em inglês é God, em muçulmano é Alá, que significa Deus. A aceitação de um Deus único é idêntica desde os judeus e cristãos. Deus tem o mesmo nome no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. E Alá é o mesmo Deus adorado pelos judeus, cristãos e muçulmanos. Como alguém se torna muçulmano então? Não é preciso ter nascido muçulmano ou ser casado com um praticante da religião. Também não é necessário estudar ou se preparar especialmente para a conversão. Uma pessoa se torna muçulmana quando proferir em árabe e diante de uma testemunha que não há divindade além de Deus e Muhammad é o mensageiro de Deus. O processo de conversão é extremamente simples e apontado como um dos motivos para a rápida expansão do islamismo pelo mundo. A jornada para a prática completa da fé, contudo, é muito mais complexa. Numa tarefa, outros muçulmanos devem ajudar no ensinamento. E aí a pergunta: os muçulmanos praticam uma religião violenta ou extremista? Uma minoria entre as cerca de 1,3 bilhões de praticantes da religião é adepta a interpretações radicais dos ensinamentos de Maomé. Nós tivemos Moisés, que também trouxe as tábuas da lei, mas ele falava o quê? Olho por olho, dente por dente. Né? Ora, isso quer dizer que se alguém mata, morre. Se alguém comete um mal, vai receber o mesmo mal. E aí veio Jesus para mostrar que não era mais necessário isso. Mas foi desmentir Moisés? Não. É que aquele povo, quando a gente fala povo, talvez eu tenha encarnado lá, né? A gente esquece disso também. É que nós éramos muito mais primitivos e precisávamos de chicote para tentar seguir o caminho. Hoje nós somos mais esclarecidos, então precisamos de uma doutrina menos agressiva para que a gente siga. A gente segue porque a gente acredita, não é? A gente segue o Espiritismo porque a gente acredita que é algo bom, que vai se fazer bem para nós e para quem nos serve. Mas muitos ainda precisam de uma religião rígida, precisam de um Deus vingativo, porque eu só vou seguir por temor ainda. Eu ainda não consegui atingir o estágio de seguir por amor. Então eu tenho que ir pelo caminho da dor. Então ele fala o seguinte, ó, entre os ensinamentos de Maomé, a violência contra outros povos e religiões é considerada uma forma de garantir a sobrevivência do Islã em seu estado puro. Entre a interpretação dos radicais, eles entendem que eles têm que usar a violência para garantir que o islamismo não vai desaparecer. Eu esqueci agora um filme que eu queria lembrar para vocês, que eu assisti recentemente, se alguém lembrar. É a história de se passa em 1902, se eu não me engano, e é a história de um rapaz da Inglaterra que ele gostaria de ser médico, e ele descobre que lá no Oriente Médio tinha um guru praticando coisas impensáveis naquela época, e ele vai até lá buscar esses ensinamentos. Pena que eu não me lembro o nome, porque é maravilhoso esse filme, né? Mas talvez se vocês falarem isso na locadora, alguém vai ajudar. Eu lembrei disso aí porque está escrito assim, olha: os muçulmanos são mais atrasados do que os povos ocidentais? Durante séculos, as civilizações do Islã foram muito superiores às ocidentais. E esse filme retrata isso, uma Inglaterra onde a pessoa tinha... uma doença lá que opera aqui...
apêndice. E chamavam na época de doença do lado, ela era incurável. Ah, está com doença do lado, vai morrer. Né? E aí ele vai até até o Oriente Médio, ele encontra lá manuscritos, uma medicina muito mais avançada do que existia na Europa. E aí explica aqui que, infelizmente, pela intolerância de poucos, foram se afastando do desenvolvimento e a população ocidental caminhou um pouco mais rumo à evolução. Daí a tolerância. Tá? Aí o que acontece? Aí a gente se arremete aqui ao dia 7 e 9, o atentado de Paris contra a editora de revista Charlie Hebdo, né? Que particularmente eu não aprovo, né? Mas o que não justifica você matar a outra pessoa. Então eu reprovo as duas coisas, uma mais e outra bem menos, né? Aí há uma discussão sobre a liberdade de expressão. Daí a gente lembra de Chico Xavier na sua mansitude, que nunca agrediu ninguém. Então, há 4 cartunistas famosos da França morreram, né? Mas eu prefiro aquelas charges que nos fazem rir, ou até que criticam alguma coisa errada do governo, da política. Eu criticaria, por exemplo, a opressão da mulher, isso eu criticaria numa charge. Mas o que eles fazem são charges ofensivas, com Maomé, com Jesus, com Deus, com o Papa. Infelizmente, é a liberdade de expressão. A França é o berço da liberdade, né? Porque foi na França que nasceu toda a liberdade, graças a Deus, até inclusive a liberdade do trabalhador. Os movimentos maiores de liberdade nasceram na França. E isso nós temos que louvar. Mas às vezes, tudo que é exagero, sai do equilíbrio, não é legal. E isso gerou ódio em pessoas que não aceitam, são intolerantes, não aceitam uma opinião oposta à sua. Aí resolve, querem matar, né? E vão lá e matam, e infelizmente acreditam ainda que eles estão fazendo isso em nome de Allah, e vão ser tidos como mártires, como heróis. O que fala o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Jesus. E aí, comentário dos Espíritos. Por aquelas palavras quis dizer que comentário de Kardec. Por aquelas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a esses falta muitas vezes o necessário, ao passo que a outros têm o supérfluo. Promete ele que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmos. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito de afastamento dos maus. E os Espíritos nos instruem ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. A afabilidade e a doçura. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, é o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Quem deu essa mensagem foi Lázaro, em Paris, 1861. Então, frente a essa intolerância que vivemos, aí a gente traz para um extremo, uma proporção menor, não de atentado, mas no nosso cotidiano, né? Muita intolerância que gera assassinatos. Agora mataram um surfista que foi reclamar lá, que estava atrapalhando. Então, são exemplos de violência. Infelizmente, também a mídia fala muito mais disso do que de coisas boas. E aí, se a gente tem o hábito de assistir só
aquele canal que quando você coloca começa a escorrer sangue no pé da televisão, você sai pensando que o mundo está assim. Que ainda é um problema nosso. Tem um filósofo que não me lembro o nome que fala, o que me revolta não é o brado dos violentos, é o silêncio dos bons. A maioria dos bons se cala. E aí, como no Islã, uma minoria é violenta. E depois, antes de eu ler isso, eu acreditava que o Islã era violento. Então, infelizmente, a gente se atém ao que a mídia mostra. E a mídia mostra a minoria, mas dá audiência. Então, para a gente refletir, né, ele fala da cólera no Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Você se entrega à cólera. Em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar a praticar de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la. Ó Espírita, ao demais é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Bordeaux, 1863. Então, não basta que sejamos afáveis quando eu estou aqui na frente, quando eu estou sorrindo para vocês, sendo bonzinho. Aí eu saio, chego em casa, maltrato a minha esposa, não dou atenção para o meu filho. Ou eu vou viajar, estou longe da família, estou na China mesmo. Nossa, vou bagunçar, vou sair com 10 chinesinhos por mês. Fácil, né? Então o que importa é que a gente tente, que a nossa consciência seja o nosso juiz, sempre. Para que quando você retorna da minha viagem no seu lar, você possa olhar para as olhos da sua esposa com a alma leve e com a consciência tranquila de que ela pode recebê-lo com um sorriso sim, porque você merece esse sorriso. Que o seu filho pode te abraçar e ver em você um exemplo a ser seguido, que é a sua filha, a mesma coisa. Então eu tenho umas perguntas para a gente refletir aqui. Somos gentis com quem não conhecemos? Temos que ser. Aquela gentileza que seria legal quando você vai no órgão público, aquela pessoa nem te conhece, mas ela vai querer resolver o seu problema. Se ela pode resolver. Isso é bacana. É você conseguir tentar resolver o problema do estranho se está ao seu alcance. Mas como? Você passa lá, tem um cara empurrando um carro porque não está pegando. Você vai lá, você ajuda ele, você nem sabe quem ele é. Isso é gostoso de fazer. Quando eu voltei de Taizhou, 5 horas de viagem para Xangai, aí eu precisava pegar, aí eu vim de trem, não fui de carro, né? Não vim com os iranianos, então eu fiquei mais tranquilo também, com muito bom preconceito. Bom, mas aí, chegando lá, a gente queria saber onde pegava o ônibus para o aeroporto de Xangai. E aí, a gente desceu, é uma loucura lá de gente, né? Aquela correria, desceu. Aí tinha gente para a direita e para a esquerda. Aí um chinês virou e ia indo para a direita. E a gente perguntou se ele falava inglês. Ele falou que sim. E a gente perguntou como fazemos para pegar o ônibus que leva ao aeroporto. Ele ficou meio em dúvida. Ele fez assim, e saímos seguindo o chinês. Ele andou com a gente quase 15 minutos entre escada rolante, corredor, porque é enorme a rodoviária de Xangai, né? Tem 3 andares, escada rolante, elevadores e tudo.
E ele nos deixou na porta, onde tinha uma sala, que ali sairia o box do ônibus que nos levaria. Pergunto, eles não são cristãos. Eu não vi uma igreja com a cruz lá na China, pelo menos no território que eu andei. Dizem até que são a maioria são ateus, acreditam no trabalho e só. Às vezes, fé que beira a fanatismo é pior do que ser ateu, mas seguir o que Jesus pregou, sem acreditar em Jesus. Aquele homem fez isso com a gente, aquele moço, né? Ele nos deixou na porta e foi embora, com a naturalidade de quem faz aquilo normalmente, não precisa de louros por aquilo. Um exemplo para nós, cristãos, né? E aí, de novo, né, como a gente é em casa, se a gente é amável, se a gente é tolerante, se a gente dialoga. Tudo bem que às vezes você fica, né, focinho virado com a esposa 3 dias para ver se resolve, aí não resolve nada, você tem que voltar a falar, senão você vai começar a comer azedo mais uma semana. Mas assim, tentar dialogar, tentar conversar, às vezes deixar o orgulho de lado, uma palavra de perdão na hora certa, poupa dias de mágoa, de rancor e de comida fria. No nosso caso, homens. E eu vi um e-mail, coincidentemente, ontem, muito legal na internet, não sei se alguém viu, 2 irmãos gêmeos colocaram no YouTube, confessando ao pai que eram homossexuais. Eles já são famosos, eu não sabia, mas está escrito lá que eles são famosos por postarem muitas coisas no YouTube. E aí eles falaram, ele queria confessar ao pai, não tinham coragem, a mãe já sabia. Aí eles ligaram no Viva Voz para o pai, que estava em outra cidade. E por um momento eles não conseguem falar, eles começam a chorar. Eles gravaram toda a reação dele nos 8 minutos que demorou para eles conversarem com esse pai. E esse pai fala, não é fácil o que vocês estão me falando, mas eu amo vocês acima de qualquer coisa. E aí eles relatam que o grande medo deles é que o pai deixasse de amá-los. Eles tentam explicar que apesar dessa opção sexual deles, eles continuam sendo a mesma pessoa, com a honestidade, com o trabalho, com o carinho, com o afeto, com a amizade, com a tolerância, mesclada com amor. Aí dá uma mistura muito gostosa, né? E no nosso trabalho, quando temos uma posição de autoridade, se temos algum subordinado, como reagimos, como tratamos? Precisamos ser duros, às vezes, mas tratamos com amor. Tem um escritor que fala o seguinte, que você avalia o caráter de um homem do jeito que ele trata o garçom. E é de uma inteligência e uma simplicidade isso. Por quê? Quem é o garçom? Não é ninguém. Você está lá com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu cliente, com o seu chefe. Ele está realmente para te servir. Então, se você conseguir tratá-lo bem, é sinal que você é uma pessoa de bem. Se você tratá-lo com desprezo, é porque você identifica rótulo nas pessoas e não o coração. Enfim, se lembrássemos de nos perguntarem em todas as etapas da nossa vida, como Jesus agiria nessa situação que eu estou passando agora? Se a gente conseguisse fazer essa pergunta sempre que passasse por algum aperto ou algum momento de cólera, é só realmente ter uma resposta franca de como ele reagiria. Pode ser que eu fale, ele reagiria desse jeito, mas eu não consigo. Mas se pensássemos assim, muitas ações intolerantes a gente evitaria no nosso cotidiano. E com elas, muito sofrimento, muito aborrecimento. E aí a gente iria caminhar mais cedo, porque a gente almeja, que é um planeta de regeneração, onde o bem é a maioria, o amor, menos doença, menos dor.
Que Deus abençoe essa casa. O último dia que estou falando nela, essas paredes que sempre me acolheram muito bem, como quem está aqui dentro, né? Espero que a nova casa traga mais alegria, mais realizações para vocês. Que ela seja tão abençoada quanto é abençoada esse espaço. Eu frequento o Campos Sales e eu comento onde eu vou que se tem um lugar que eu gosto de vir é no Emmanuel. Esse lugar simples, com gente querida, que eu me sinto muito bem acolhido. E eu espero que o tamanho maior da casa só caiba mais amor, mas continue com esse calorzinho. Quem faz essa casa são vocês. Bom fim de semana para vocês. Tá?